paz do Senhor Jesus para todos. Passando aqui para... dei vontade de fazer esse vídeo para nós meditarmos junto a palavra de Deus. No livro, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve, no verso 1, no capítulo 1 e o verso 16, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E eu quero destacar aqui 2 pontos. Primeiro, Paulo, ele declara que não tem vergonha do evangelho. Como que alguém poderia ter vergonha do evangelho de Cristo? E olhando para a vida de Paulo, Paulo era um homem perseguidor dos cristãos. Ele concedeu a morte de Estevão. Ele estava lá quando apedrejaram Estevão por causa do evangelho de Jesus. E Paulo, ele teve um encontro com Jesus quando ele ia a caminho de Damasco, com carta para prender os cristãos. E ele teve um encontro com Jesus. Agora, Paulo, que era o perseguidor do povo de Deus, perseguidor do evangelho de Cristo, agora esse homem transformado pelo evangelho e convicto da sua fé, ele declara: porque eu não tenho vergonha do evangelho. E como que é que nós que fomos alcançados por esse evangelho poderia ter vergonha do evangelho de Cristo? Sendo esse evangelho que resgata o pecador do pecado. Sendo esse evangelho que justifica o homem. Paulo tinha razão, assim como eu e muitos que foram alcançados pelo evangelho, não tem como ter vergonha do evangelho de Cristo. Além dele ser a novidade de vida, além dele justificar o homem, além dele alcançar o homem e trazer o homem para Deus, ele é o poder de Deus. E é exatamente esse poder que transforma o pecador, que transforma o homem, o viciado, o assassino, que transforma a prostituta, que alcança todo ser. É esse evangelho que alcança. Porque ele diz assim: porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo ser humano, toda mulher, todo homem que crê no evangelho, ele é salvo. Por quê? Porque ele acreditou, ele creu no evangelho que transforma, um evangelho que muda a vida do pecador. Esse é o evangelho que muda a vida do pecador. Se você for pegar os evangelhos de Jesus, todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, ele foi transformado. Vamos pegar Zaqueu. Zaqueu, discriminado pela sociedade. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, alguém diz: ele vai entrar na casa desse pecador. E Jesus diz, olha para Zaqueu e diz: hoje veio salvação a esta casa. Quer dizer, enquanto as pessoas estavam falando mal de Zaqueu, que Zaqueu era isso, Zaqueu era aquilo, Zaqueu estava sendo justificado por Jesus. Então, o evangelho de Jesus veio trazer salvação a todo quanto crê. E é por isso que Paulo faz essa declaração: por que eu não me envergonho? Por que eu ia me envergonhar do evangelho que é o poder de Deus? Por que eu iria me envergonhar de um Jesus que não se envergonhou dos meus atos? Eu era um ser perdido e ele não teve vergonha de mim. Por que eu vou me envergonhar? É isso que Paulo queria dizer. E é isso que eu digo nessa tarde. Porque eu me envergonharia do evangelho? Para mim é um privilégio falar do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para todo quanto crê.
receba a salvação de Jesus. Fique na paz do Senhor, tenha uma boa tarde. Que Deus lhe abençoe e abençoe a sua mente para que você abra o seu entendimento para receber o evangelho que salva, que transforma. O mais vil pecador, não importa o que você tenha feito, o evangelho lhe alcança. Jesus não faz acepção de pessoa. Esse é o evangelho que não discrimina ninguém. Todos, quando vêm a Jesus, ele recebe. O próprio Jesus diz: de maneira alguma lançarei fora aquele que vem a mim. Então, o homem e a mulher que vem a Jesus não voltam sem transformação, só se ele não quiser. Amém?